processo de produção social dos sentidos, ele se dá em variados contextos e com variadas mediações. E olhando para os processos sociais, como as políticas públicas de saúde, especificamente para os ciganos, é importante que a gente entenda que as políticas públicas elas só se efetivam a partir do momento que elas ganham circulação e que elas são apropriadas por aqueles públicos-alvos a quem elas são destinadas. Então, por exemplo, a comunicação ela pode ser pensada como um mercado simbólico de bens e produtos culturais, inclusive na área da saúde pública. Se a gente pegar, por exemplo, as políticas de saúde por ciganos e entender que a comunicação faz parte desde a produção dessa política, quando as pessoas envolvidas têm de ser chamadas a participar, a colaborar, a construir essas políticas em conjunto com os governantes, com os gestores do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde ou municipais de saúde. E depois, além de participar na produção, é importante que as pessoas ciganas, o público a que essas políticas se destinam, tomem conhecimento dessas políticas. E tomem conhecimento não de qualquer forma, mas tomem conhecimento de uma forma com que compreendam, com que absorvam aquele conteúdo, com que entendam os seus direitos que estão ali naquelas especificidades e que consigam acessar esses direitos. Então a gente pressupõe que a comunicação é um processo fundamental para garantir a efetivação das políticas públicas. O termo correto de se falar são povos ciganos, no plural, ou comunidades ciganas. Porque assim como o termo índio ou o termo preto, o termo cigano também é um genérico que foi construído pela população europeia, no caso a população de Portugal, para denominar vários grupos distintos, diferentes, e com diversas etnias diferentes e com costumes, características diferenciadas, padronizando num único genérico. Então por isso que é melhor falar no plural as comunidades ciganas ou os povos ciganos. As comunidades ciganas, historicamente, estão presentes no Brasil desde 1574, quando foi o primeiro registro da entrada de um cigano no país, justamente vindo de Portugal, expulso por ser cigano. Desde então, o fluxo de ciganos degredados de Portugal para as suas colônias, incluindo o Brasil, foi intenso até o final do século XVIII. Então os primeiros ciganos que chegaram aqui no Brasil, chegaram expulsos de Portugal. E desde então, os ciganos, os grupos ciganos, as comunidades ciganas, têm dado um contributo valioso para a formação da identidade e da cultura brasileira. Nós estamos aqui, por exemplo, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Essa praça que antes, no início do século XVII, era conhecida como o Campo dos Ciganos. E para ver a antiguidade da presença do grupo das pessoas ciganas na formação da identidade brasileira. Os grupos ciganos eram reconhecidamente, estudos históricos apontam isso, reconhecidamente integrantes e integrados na sociedade carioca do século XVII. Inclusive eram chamados para festas, animar encontros da própria coroa. Há registros históricos disso. E essa história, essa beleza, essa riqueza das comunidades e culturas ciganas que contribuíram para a identidade nacional foram invisibilizadas e apagadas da história oficial do país. Não se fala, por exemplo, que os ciganos influenciaram no samba, não se fala que os ciganos influenciaram no sertanejo e na música popular brasileira, não se fala que os ciganos influenciaram grandemente nos teatros e nas artes plásticas. Então a gente tem uma história, uma riqueza cultural que é escondida e apagada por preconceitos históricos, por racismos e por, inclusive, leis que deixaram os povos ciganos, a sua grande maioria, numa situação de exclusão social atualmente ou em situação de desigualdade, e por isso a importância de se ter políticas públicas específicas para os povos ciganos, que têm línguas diferentes, costumes diferentes e diferenciados e culturas próprias que exigem essa interação. Sobre a questão do nomadismo, há uma certa controvérsia em torno desse tema. De fato, os povos ciganos, eles nunca foram nômades por opção. Foram nômades, sim, mas por serem muito rejeitados, por serem expulsos das comunidades onde eles passavam, pelos lugares onde chegavam,
Por exemplo, em Portugal, as comunidades ciganas, até muito recentemente, a década de 80, eram proibidas de passarem no mesmo local, no mesmo sítio, mais do que 48 horas. Isso uma lei regulamentada e difundida por toda a polícia e por todas as câmaras municipais de Portugal. E o Brasil não era muito diferente. Até a década de 70, por exemplo, existiram aqueles episódios que ficaram conhecidos como as correrias ciganas. O que se consistia as correrias ciganas? A polícia entrava nos acampamentos ciganos e arrasavam com as pessoas, matavam crianças, mulheres, aqueles que não conseguiam fugiam desesperadamente abandonando seus pertences. Então, assim, existe um certo mito de que o nomadismo seria a liberdade cigana por opção, o povo que está na natureza, mas não é bem assim. Os ciganos são nômades, talvez sim, no impulso do ser humano, que é viajante, que é itinerante, mas também foi uma questão que foi uma política pública adotada tanto pelo governo do Brasil quanto de Portugal para forçar esse nomadismo. E hoje em dia, a maioria dos grupos ciganos não são mais nômades. Eu gostaria de citar, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui ao fundo, no Campo de Santana, e esse Campo de Santana, até a Praça Tiradentes, era conhecido no século XVII, início do século XVIII, como o Campo dos Ciganos. Era uma região muito bem apanhada do Rio de Janeiro, uma das primeiras regiões que cresceram no estado, e o Campo de Santana tradicionalmente era um local onde acampavam os grupos ciganos e onde começaram a morar os primeiros ciganos no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui, por exemplo, gravando ao fundo o Campo de Santana, e aqui nós estamos na Rua da Constituição. A atual Rua da Constituição, no século XVIII, era conhecida como Rua dos Ciganos. Então, para a gente perceber que já naquela época, naquele período, existiam centenas, talvez dezenas ou centenas de famílias ciganas que moravam no Rio de Janeiro, nessa região, uma região bastante valorizada para aquela época, e essas pessoas viviam no Rio de Janeiro. E hoje foram expulsos dessa região, não há mais formas de ciganos estarem acampados aqui no centro, mas a gente tem notícia de que existem ciganos morando no Rio de Janeiro, no bairro do Catumbi, há mais de 100 anos, uma comunidade fixa, residente. Então é interessante a gente observar que o nomadismo atualmente não é uma realidade para mais de 80% das populações ciganas no mundo, e no Brasil não é diferente. E por que o nomadismo então acabou? Porque vem acabando aos poucos. Porque o nomadismo é uma situação de vida muito complexa, você não tem acesso a algumas questões básicas, como saneamento básico, água encanada, luz. Então todas essas questões dificultam a vida nômade. Além do que, as estradas estão muito perigosas, então são vários fatores, não é?